Olá, bem-vindos ao canal Jornada, eu sou Romina Bestet e hoje nós estamos aqui para mais um podcast essa semana. E o tema dessa semana é a separação física e a saudade da família. E aqui eu não estou falando de separação de divórcio ou nesse caso, né? Eu estou falando de separação física, do tipo, estamos juntos, mas fisicamente separados por algum motivo ou por alguma circunstância, ok? Então, esse tema é um tema assim que muita gente não fala, talvez muita gente pense, queira fazer, mas talvez ache até que seja errado. E por que eu tô falando disso? Bom, primeiramente eu preciso falar de mim, porque aí você me conhece, você sabe por que tem esses podcasts aqui, por que a gente discute ou conversa sobre esses assuntos que são, às vezes, ignorados ou deixados de lado. Bom, como você já sabe, se você vem assistir nos outros podcasts, eu moro na Alemanha e eu estou na Alemanha desde agosto de 2024. O meu esposo e a minha filha estão nos Estados Unidos. A minha mãe e a minha irmã e meu pai moram no Brasil. E eu tenho mais dois irmãos também. Então, assim, a gente está aqui meio espalhado pelo mundo, mas eu sou a única que tô sozinha. Todo mundo tá com alguém da família, né? Então, é um assunto assim que a gente trata hoje, como que a gente lida com a saudade do esposo, com a saudade dos filhos, né? Então, é uma situação assim que a gente vai explorar hoje o lado sentimental, o lado da insegurança, como que eu venho passando por essa situação, como o tarô e a espiritualidade vem me dando suporte nesse momento, ok? E como as coisas se desenvolveram. Então, a frase de abertura para esse podcast hoje, eu vou ler para você porque eu achei ela linda. A distância física nem sempre significa distância emocional. Às vezes, ela é necessária para o crescimento e para fortalecer o amor. E por que eu começo com essa frase? Bom, porque nem todo distanciamento físico é maléfico. Alguns distanciamentos físicos ocorrem para um bem maior. E claro que quando isso aconteceu comigo, eu não tinha essa percepção e essa perspectiva, né? E é por isso que eu venho aqui hoje abrir meu coração para você e falar sobre o que eu estou passando. Talvez se você esteja passando pela mesma situação, você consiga ver um pouco com outros olhos ou te ajude de alguma maneira. Bom, vamos começar falando que eu saí, né? Eu estava com meu esposo e com a minha filha nos Estados Unidos e o ano passado eu vim para a Alemanha por conta do emprego, que eu comentei num outro podcast. E até então tudo bem, porém o motivo pelo qual também implícito, né? O meu relacionamento na época com meu esposo estava decaindo e nós estávamos a ponto de nos divorciar. Então foi um momento onde juntou a fome com a vontade de comer, né? Veio aquele emprego dos sonhos que eu queria, na empresa que eu sempre quis na minha vida, o meu relacionamento já estava um pouco, né, caótico e tudo estava indicando a direção de um divórcio e então eu resolvi vir para a Alemanha e meu esposo e a minha filha ficaram nos Estados Unidos. Só que
o que a distância fez? A distância apaziguou todo aquele fervor, todo aquele alvoroço, toda aquela momento de discussão. Tava ruim, não vou negar que não, o negócio tava ruim, mas tava ruim por quê? Por uma série de motivos, né? Que um, eu estava me adaptando aos Estados Unidos, à cultura, eu estava num serviço que não estava me deixando feliz, né? Um, eu não sabia como lidar com essa situação. A minha filha, ela demorou muito tempo para aceitar esse meu novo casamento, então havia muito conflito entre a minha esposa e o meu atual marido, né? E aí o meu atual marido refletia em mim, a briga entre os dois. Então assim, tava uma caca, tava um caos, né? E eu não sabia o que fazer. Eu falava: "Caraca, meu, tô entrando no terceiro divórcio". Falei assim, gente, o que eu mais coleciono na vida é divórcio? Vamos. Eu ainda não desisti de acertar num casamento. Mas aí eu falei assim, não, dessa vez não. O meu relacionamento, e por conta desse atrito todo, o meu relacionamento com a minha filha ficou muito ruim, porque ela não aceitava o meu esposo. O meu esposo, ele vinha reclamar comigo e eu acabava brigando com a minha filha, porque a minha filha não aceitava ele. Então ficava aquela, né, bola de neve. E eu não sabia o que fazer. Eu estava a ponto de ter uma síncope mental, né? E quando aparece aquele trabalho que era da minha empresa dos sonhos, assiste aquele podcast que eu falo do propósito de vida. Eu falei assim, vou embora. Eu não sei como resolver a situação. Eu vou tirar o time de campo. E foi isso que eu fiz. Eu tirei o time de campo. A papelada, tudo para divórcio já estava andando, então assim a situação já estava realmente, né, com um pé lá, outro cá assim no divórcio. E eu falei com minha filha, falei assim: "Você quer morar nos Estados Unidos? Vou lá, mora. Não tem problema, eu estou voltando para a Alemanha". E a minha filha falou: "Não vou voltar com você, mãe, eu vou ficar". Aí eu falei: "Tudo bem. Só que se você ficar, você vai ficar com o meu esposo e mamãe tá indo pra Alemanha e eu estou me separando". Então, e a minha filha falou assim: "Ah, tá, tudo bem, não tem problema. Depois eu me mudo, né?". Eu falei: "Tá". No início eu fiquei assim, né? Eu tava tão perdida que eu falei: "Tá bom". Não discordei de nada e vim pra Alemanha. Aí, gente, pelo amor de Deus, não me julga, abandonei minha filha, a minha filha já é maior de idade, ou abandonei meu esposo, né? Então, existe esse medo do julgamento, mas estou superando isso, estou dividindo com vocês a minha situação, o que eu passei. Então, só que o meu esposo não queria o divórcio e ele não desistiu de mim, ele é um anjo. E eu reiniciei a minha vida aqui, né? E nós nunca paramos de nos falar. Então, assim que houve esse desligamento, né? Quando eu botei esse espaço entre nós, um oceano, né? As brigas cessaram. A minha filha começou a se dar bem com o meu esposo. Eles são ótimos amigos hoje em dia, já tem um ano que eu estou fora. Eles se entendem, conversam, são amigos, se dão super bem, saem juntos, é, é, se entenderam. A partir do momento que eu saí da história, eu falei: "Nossa, eu que era o problema". Falei assim, eu sabia que eu estava sendo insuportável, mas eu não sabia que eu era tanto problema assim. Então, um dos problemas que aconteceu toda essa situação foi uma possessividade excessiva do meu esposo e a minha falta de compreensão ah, em tentar ver que ele não estava sendo possessivo e sim ele queria apenas ter cuidado.
comigo. Só que eu sempre fui uma mulher independente e sempre fui muito sozinha ou reservada. Então eu nunca estive acostumada de alguém ter cuidado sobre mim. Queria saber aonde eu vou, o que eu fui fazer, como foi meu dia, se eu preciso de alguma coisa. E eu via tudo isso como uma controle excessivo. Ciumento ele sempre foi. E os ciúmes também estavam assim demais. Então, como eu não compreendia tudo isso, e ainda mais existia aquela briga entre eles, e ainda eu não estava feliz no meu serviço, junta tudo, né? E quando eu saio, eu falei assim: poxa, eu vou perder a coisa mais preciosa da minha vida, que é a minha filha, mas eu não sei o que eu faço. E se eu se eu não for, se eu não colocar essa distância, se eu não sair desse colapso aqui, eu vou me atirar da ponte, porque eu tava assim, estressadérrima, né? Aí reflete na alimentação, infeliz no corpo, né? Comendo por ansiedade, daí tudo vai ruim, né? Aí engorda, você já não se acha mais bonita, e a discussão. Ah, para por aí. Bom, com o passar do tempo, e aí, sempre ainda conversando com o esposo, né? Porque eu queria saber notícias da minha filha. A minha filha ficou sem falar comigo há algum tempo, uns 2 meses, né? E até que eu falei, olha, estou me emocionando. O que aconteceu não é culpa sua, né? Está refletindo em você, mas eu não consegui gerenciar essa situação mais e eu resolvi tomar uma decisão que para mim talvez fosse a única coisa que eu pudesse fazer. Tirar o meu time de campo e deixar que vocês se entendam e seguir a minha vida. E talvez não fosse o casamento. Você entendeu? E a minha filha, depois de 2 meses, ela volta a falar comigo e ela fala não, que tá tudo bem, que ela entende a situação e que ela cresce nesse 1 ano que eu estive fora. As atitudes da minha filha amadureceram gigantemente, né? Exponencialmente, completamente responsável, né? O que antes, às vezes, estava tudo muito nas minhas costas, a mãe não tá mais lá, e aí tá o pai que meu esposo, e daí ela começa a se ver numa situação, tenho que me tornar independente e responsável, e ela amadureceu nesse 1 ano. Foi difícil para mim? Extremamente difícil. Tive medo, tive insegurança, tive ansiedade, fico pensando, meu esposo tá lá, será que ele não vai estar com outra pessoa? Ou isso e aquilo. No início a gente sempre tem um pouco de ciúme, um pouco de insegurança, mas aí a gente começa a se nós nos telefonamos, ele veio para cá 4 ou 5 vezes durante esse ano. Eu tenho ido aos Estados Unidos, então nós estamos nos vendo durante esse 1 ano, mas a qualidade que o relacionamento cresceu por conta dessa distância, por conta de entender qual é a minha necessidade no relacionamento, qual é a sua necessidade no relacionamento, e o ciúme e a possessividade era falta de confiança. E quando eu impus essa distância, foi uma tacada final do tipo: ou você confia em mim, ou esse relacionamento não tem futuro. E a minha filha, ou você amadurece e aceita ele, ou você me perde, porque eu primeiro que eu não queria ficar lá nos Estados Unidos, porque eu estava com problema de aceitar a cultura, e o segundo que, para mim, aquela situação de conflito entre os dois era insuportável, insustentável, e eu não ia lutar por aquilo, por aquela briga. Era uma luta assim, se eu tiver que escolher entre a minha filha e o meu esposo, né?
Eu não queria isso. Então, tudo isso gerou saudade, mas também gerou muito crescimento, gerou muito conhecimento. Dói, dói. Olha, eu ficando emocionada. Dói. Ahn, então, é uma situação assim que hoje o meu relacionamento está fortalecido. Nós estamos super felizes. Passamos por um período negro. Calma. Sim, e eu acho que todo mundo passa no seu casamento. Mas cabe a nós procurar uma solução. Não estou dizendo para você que cruzar o Atlântico é a melhor solução. Não. Talvez eu tenha sido extremamente radical. Graças a Deus resolveu o meu problema. Mas talvez você não passe por uma situação desse tipo, mas, por exemplo, o distanciamento do seu filho quando ele vai a uma faculdade, né? Quando ele sai de casa a uma faculdade. Ou você está distanciado do seu esposo por uma questão de trabalho, não necessariamente porque o relacionamento tá ruim. Você entendeu? Por conta, por exemplo, muitas vezes o seu esposo precisa viajar ou trabalha na área militar e ele sempre tá assim, overseas, do outro lado do mundo, ou ele é mandado para outros lugares porque precisa e precisa ficar um longo tempo lá e depois volta. Então, encare essa distância primeiro como um período que você tem para si, para refletir sobre as suas ações. Olha eu de novo. Calma, calma. Para refletir sobre os padrões que se repetem, para você meditar sobre o que vale a pena, o que não vale a pena, como que você pode fazer com que essa distância faça o amor crescer, faça as pessoas amadurecerem no relacionamento, compreender melhor as coisas. Então, a distância, ela te dá tempo. E é esse tempo, porque quando você está no meio da família, geralmente você não tem tempo para você. É um daqui, é o outro dali, é o passarinho da rua, é o vizinho, é não sei o quê. Você faz. Quando você deita na cama, o cabelo tá desse tamanho, você tá arregaçada, acabada. Não sei nem quem eu sou. Exausta. E quando você tem essa distância, se você tem o poder ou a possibilidade de se distanciar fisicamente ou ficar assim um período na casa da sua mãe ou na casa da sua irmã ou na casa de um parente seu, você entendeu? E refletir sobre, não necessariamente precisa ser um pedido de divórcio ou não precisa ser assim, gente. Vamos devagar com dó que o santo é de barro. Pode ser, por exemplo, o que eu falo é que o distanciamento físico lhe dá tempo. Tempo para pensar, refletir, analisar as coisas, digerir a situação. E com isso, você acaba vendo situações de conflito, situações de ciúme, situações de liberdade, decisões que precisam ser feitas com outro ponto de vista, porque você ganha tempo para refletir neles. Né? Você não fica mais naquela situação de caos, que tudo precisa, né? Que é a cada 5 minutos um na tua orelha, você entendeu? Então, quando você tem tempo para você, você acaba fortalecendo a sua comunicação com a sua criança interior. Você também amadurece. Você vai sentir saudade. Você vai ver o que é realmente importante para você, o que não é. Você vai começar a definir novas expectativas, novos limites, né? Você vai colocar como a confiança
pode ser reestruturada, né? Como que ser honesto emocionalmente. E o que realmente muda com a distância é a comunicação. Você realmente começa a comunicar aquilo que você sente com mais frequência. Eu nunca falei tanto com meu esposo do que eu falo agora. Quando você tá sempre 24 horas debaixo do mesmo teto com a pessoa, é como se você não desse o valor necessário. Calma. As coisas, pessoas, circunstâncias e situação. É como se você não desse valor. E quando você coloca essa distância, ou quando essa distância ocorre, você não necessariamente precisa colocar essa distância, quando ela ocorre, é que você se liga naquilo que é importante para você. E daí você aprende como a manter o vínculo, manter o amor, manter a comunicação, a confiança, sem sufocar o outro, sem sufocar os filhos, sem sufocar o esposo ou a esposa. Isso muda drasticamente a visão e a percepção, porque existe uma um senso de que as pessoas quando casam ou as pessoas quando vão morar junto, uma se torna posse da outra. E é necessário ver como eu não estou aqui porque eu preciso de você, mas eu estou aqui porque eu quero dividir a minha vida com você. É sobre dividir, não possuir. Então, lidar com a distância faz você aprender a mudar essa perspectiva, né? É doloroso? É doloroso, sim, claro, né? Não é uma coisa assim que é fácil. Há momentos que você se sente extremamente só, mas você também aprende a desfrutar da solitude, em vez de se sentir só. Você começa a apreciar a calma, a paz, o sossego, o tempo que você tem. Então, se você está passando por um momento de separação física, seja a qual você impôs ou a qual o universo ou o ambiente impôs para você nesse momento, saiba que é um presente para você aprender sobre si mesmo. É o melhor presente que você pode ter. Você vai se autoconhecer, porque você, quando tem 18, 19, 20 anos e mora sozinho, você tem a sua independência vazia, selvagem, louca, mas lhe falta experiência. Você não consegue processar todo aquele tipo de informação, crescer e amadurecer. Quando você toma essa mesma circunstância de estar sozinho, depois de uma determinada faixa etária da sua vida, eu, por exemplo, que estou com 46, depois dos seus 40, que você já tem experiência, já amadureceu, você já passou por um carrilhão de coisas na sua vida, você vê esse momento de forma diferente. O que você cresce e amadurece nesse momento de solitude é fantástico. Então, coisas que eu comecei a desenvolver nesse período foi toda manhã eu abria uma carta, né, do oráculo ou do tarô e eu tirava e perguntava, espiritualidade, qual é a mensagem que a minha alma superior tem para mim hoje? Qual é a lição que eu preciso aprender hoje no meu coração? E vinham palavras que
me faziam diretamente pensar no meu esposo ou na minha filha, e eu mandava essas palavras a eles. Então, eu aprendi a me comunicar melhor, eu aprendi a expressar meus sentimentos, porque eu não sabia expressar meus sentimentos. Mas eu não sabia que eu não sabia expressar meus sentimentos, porque eu sempre fui muito independente, sozinha, e quando eu me vejo num relacionamento, então eu percebi que o meu padrão era: meus relacionamentos não dão certo porque eu não sei me expressar. Eu não sei expressar o que eu sinto. E porque eu não falava. Eu não sabia que eu não falava. Para mim estava claro, eu gosto de você, eu não preciso falar que eu gosto de você. Se eu tô aqui, considere-se porque é o que eu gosto de você. Caraca, é muito ruim isso, né? Pensou, você tá com uma pessoa, a pessoa não fala que gosta de você, mas ela tá ali do seu lado. Pra mim, aquilo já era. Se eu tô aqui do seu lado, significa que eu gosto de você. Se eu gosto de você, então você já sabe que eu já gosto de você porque eu tô aqui do seu lado. Esteja feliz. Era assim que eu pensava. Gente, pelo amor de Deus, não me julga. Só que existem pessoas que precisam ouvir o eu te amo. Eu gosto de você. Calma. Eu me emocionando de novo. Ai, esse podcast vai ser difícil. Tá sendo difícil, tá sendo difícil. Porque eu. Calma, gente. Vim de uma infância. Ui, vamos lá. Tem que falar, tem que falar. Bora. Eu vim de uma infância aonde eu nunca ouvi o eu te amo. Difícil. Então, quando você nunca ouve, como que eu podia falar? Só que tudo isso eu só consegui ver depois que eu me isolei. Quem conhece o tarô agora vai compreender o que eu estou falando. Desculpa, tô tentando aqui me controlar, gente, pelo amor de Deus. Quem conhece o tarô sabe do que eu tô falando. É como se eu tivesse escolhido o caminho do eremita. E a carta do eremita fala sobre o auto se conhecer. Compreender a sua luz interna. E é aí que entra como que a espiritualidade e o tarô ajuda você nesse momento. Como que ela te dá suporte durante os períodos que você tem de conflitos, de separação física, de filhos que saem de casa, de esposo, marido, esposa que sai de casa, né? Ou por conta de trabalho, por conta de estudo, por conta de realmente, às vezes, divórcio ou separação, né? Existem pessoas que estão separadas fisicamente, mas que nunca se divorciaram. Meus pais, por exemplo, eles demoraram, eu acho que 40 anos para se divorciarem, mas já viviam separados há 35, uma coisa desse tipo, se eu não estou enganada. Então, não é o meu caso, graças a Deus, mas o tarô, ele ajuda você a compreender-se, a compreender quais os sentimentos que você está sentindo perante as situações, faz você refletir sobre eles antes de você tomar qualquer decisão. A espiritualidade, o tarô, essa conexão, esse suporte
faz você compreender melhor os ciclos da vida, ciclos familiares, ciclos pessoais. Se você não viu o meu podcast da menopausa espiritual, gente, vai lá, olha que eu tenho umas dicas lá de como que eu passei e ainda estou passando por isso. Dá uma olhada lá, mas faz você compreender muita coisa, né? Faz você entender esses ciclos pessoais e familiares, né? A espiritualidade, o tarô, e a espiritualidade pode ser, se você gosta de jogar búzios, gente, tá tudo bem, também é espiritualidade. Se você gosta de ler runa, tá tudo bem. Se você gosta de ir na igreja, tá tudo bem. Eu não sou contra nenhum tipo de religião aqui. O que eu trago nesse podcast é que a sua espiritualidade, ela reside dentro de você. E quando você dá espaço a ouvi-la, você dá espaço a se autoconhecer e crescer e amadurecer. Só que muitas vezes, devido às situações diárias, devido aos problemas, circunstâncias do dia a dia, a gente se sufoca, se suprime e se esquece dessa criança interior que está dentro de si, esgoelando para falar com você e você não escuta. Você não escuta, você não sabe nem que existe. Criança interior, que diabo é isso? E é sobre isso que a gente está falando, que essa conexão com a sua intuição, ela ajuda você a agir com sabedoria em momentos de saudade, de conflito, de ansiedade, de compreender o outro. A minha filha hoje me liga para pedir conselho. O que eu faço, mãe? Quando eu estava lá, ela não falava, não olhava nem na minha cara. Dorme com barulho desse. Então, eu aconselho, se você gosta de ler, leia um livro que possa te ajudar a meditar. Eu tenho muita dificuldade de meditar e eu considero a minha leitura de tarô, que a minha carta que eu tiro para mim, o meu momento de meditação, porque eu tenho dificuldade de sentar e ficar quieta. Mas toda vez que eu tiro a minha carta do dia, é o meu momento aonde eu sento, eu fico quieta e eu faço isso toda manhã. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é o café, né? Porque tem que ter o café. Eu levanto, faço o café, boto o óculos, porque tem que colocar o óculos, senão aqui a boneca já não enxerga mais, né? Então, esse óculos aqui não é graça mais. Foi um processo também difícil aceitar o óculos, gente. Depois eu tenho que falar sobre isso. Foi um processo difícil. Falei, ih, que negócio de óculos. Nunca usei óculos. E daí eu venho e tiro a minha carta e medito sobre ela. E escrevo, eu tenho o meu diário onde eu escrevo o que eu sinto, a mensagem que eu compreendi. E se aquela mensagem me passa algum sentimento, eu divido esse sentimento. Eu ligo para o meu esposo, eu escrevo para o meu esposo ou para minha filha, né? Ou para minha irmã, seja qual for o sentimento que a carta me dá, eu expresso isso ou eu reflito sobre algo que precisa ser refletido, seja na área do trabalho, na área do relacionamento, né? Então, me ajuda também muito na minha ansiedade. As leituras das cartas ajudam muito na minha ansiedade. Assim, o dia que eu não consigo sentar para ler a minha carta, né? Porque eu leio várias vezes durante o dia. Então, eu tiro a minha primeira carta pela manhã, mas geralmente durante o dia depois eu sento de novo e às vezes pergunto sobre alguma outra coisa que está agoniando o meu coração. E às vezes, toda vez que eu sinto aquela agonia no meu coração sobre alguma coisa e eu não pergunto, a, a espiritualidade, né? Eu sinto assim um dia off,
né? E isso não é para você pensar, ah, você está dependente disso. Não. É porque o momento em que eu tiro a carta é o momento em que eu reflito. É o momento em que eu paro para pensar. É como se a carta me trouxesse para esse momento e não ficasse aqui no turbilhão da cabeça, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, você entendeu? É como se toda vez que a gente lê, você tem que estar aqui, agora. Então, o tarô é uma ferramenta que eu utilizo para estar presente no aqui e no agora, e isso me suporta grandemente para refletir demais. E existe uma outra situação que talvez vocês viram num outro vídeo que eu postei, que a minha mãe está numa clínica e ainda está. Depois eu vou falar em mais detalhes sobre isso, mas eu estou com uma saudade enorme da minha mãe, uma saudade enorme, mas eu não posso contactá-la. Ela está no momento em uma clínica onde ela não pode ter contato externo. Então, devido ao tratamento dela, e isso dói, e eu tenho muita saudade, né? Então é através da espiritualidade que eu vou buscando o meu suporte, né? Em como passar por esse momento, ok? Então, se esse podcast ressoou com você, eu gostaria de convidá-lo a um momento de reflexão. Eu vou tirar uma carta, vou pedir para utilizar o oráculo de Gé, espiritualidade. Qual a mensagem que é necessária para quem está passando por um momento de separação física com o seu parceiro? Veio o coração partido. Com o seu parceiro ou com a sua parceira. Qual a mensagem que precisa ser dada? Caíram muitas cartas. Mensagem precisa ser dada para quem está passando por um momento de separação física, momento de saudade, momento de ansiedade, momento de como lidar com essa separação física. Aqui veio a carta do dinheiro. Tirar mais algumas energias. Ok. Ok. Veio a carta da exclamação. Uau. Veio a carta dos prédios. Veio a carta dos corações juntos. Veio a carta da cornucópia. E a carta da primavera. E no fundo do deck nós temos a vela, que significa espiritualidade. Bom, para você que está passando por um momento agora de distanciamento físico, seja do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, a mensagem que veio para você aqui, como você lidar com a situação. Essas duas primeiras cartas, elas mostram que há um coração partido aqui devido a questões financeiras. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez exista um relacionamento aqui que está em conflito devido à questão financeira ou a discussões relacionadas a bens materiais. Então aqui mostra pessoas que estão separadas fisicamente por conta de desavenças com relação a bens materiais. E aqui nós estamos falando, pode ser você está em uma situação conflituosa
porque talvez o seu esposo perdeu o emprego, a sua esposa perdeu o emprego, ou vocês estão discutindo por conta de um bem, de uma herança. Existe aqui, é como se fosse briga por algo material, é um conflito aonde vocês estão sofrendo por conta de algo material, né? Pode ser bens, imóveis, dinheiro, conta corrente, carro, algo de valor, né? E isso está gerando um distanciamento emocional entre vocês, é causado devido a esse conflito pelo bem material. A carta da interrogação, ela só fala assim: preste atenção, ouça, ouça a partir deste momento. É o que essa carta diz. Aqui indica, aqui mostra que talvez você tenha se afastado e você tenha ido em direção, você tenha se afastado, você foi em algum outro lugar. Você talvez aqui mostre que você saiu de onde você estava e você foi a um outro lugar aonde você tem amor, aonde você se sente querido, aonde você se sente bem-quisto. Aqui pode falar que talvez você tenha saído de um lugar e ido para uma outra casa, um outro prédio, ou uma casa de um familiar, alguém que te ama. Você talvez está com um distanciamento aqui da pessoa da qual você ama, né? Porque você se colocou em algum lugar, você foi a algum outro lugar. Nesse outro lugar existem pessoas que te acolhem, onde você é bem quisto, onde você é bem cuidado, ok? E aqui fala que nesse local aonde você é quisto, você é bem cuidado, né? Você percebe, e aí que vem essas 4 cartas juntas, você percebe o valor e a riqueza desse relacionamento. O valor e a riqueza de tudo que você tem, do amor. Você entendeu? Você começa a analisar as coisas a partir do momento que você se isola em um determinado lugar aqui, ok? E isso mostra que talvez você precise de um período de 3 meses para passar por esse processo de compreensão sobre como o amor ele é rico para você, como que esse relacionamento vale a pena para você. Então aqui mostra que talvez essa desavença é por bem material, sim, talvez vocês estão brigando por coisas materiais, mas existe um amor muito grande entre vocês. Porém, esse amor você só vai conseguir ver o valor desse amor, porque veio a cornucópia, através de você se afastar e se isolar. E talvez você precise aqui de uns 3 meses. Nesse período de 3 meses é onde você se conecta com a sua espiritualidade, que você se conhece mais, que você então começa a compreender a si mesmo. Eu vou tirar a carta da vela do fundo. Vou tirar aqui clarifica a carta clarifica a carta do dinheiro, por gentileza. A carta do dinheiro veio clarificada com a carta do homem e com a carta da mulher jovem ou da filha. Clarifica a carta da interrogação. Por que a carta da exclamação está aqui? Por que a carta da exclamação está aqui? Não é interrogação, é exclamação. Por que a carta da exclamação está aqui? Espiritualidade maior, seja claro e objetivo. Que a carta da rosa. Clarifica o prédio, por gentileza. Veio a carta das taças, só que reversa.
Os corações. Carta dos corações. Veio a carta da balança nos corações. Cornucópia. Veio a carta do estetoscópio reverso. Exatamente. Aqui mostra que a carta do dinheiro veio clarificada com a carta do homem, a carta da criança aqui, ou da mulher jovem. Mostra que esse coração partido é realmente por conta de desavenças dentro da família, por conta de questões financeiras. Então aqui talvez você esteja passando por um momento de separação emocional, que acaba gerando aqui uma separação física por conta de problemas financeiros. E esses problemas financeiros podem ter sido gerados por conta do filho precisar ir para a faculdade, ter que pagar a faculdade, e daí fica faltando dinheiro dentro de casa e aquele estresse fica dentro de casa porque vamos pagar a faculdade do filho, que é a prioridade, você entendeu? Ou o esposo perdeu o emprego e daí só fica a esposa com o salário, e daí tudo fica mais apertado, e daí já gera esse estresse, e daí já gera conflito, e daí causa essa separação emocional, você entendeu? Então, o podcast hoje fala sobre uma separação física em si, mas a separação emocional a qual eu passei, ela já aconteceu muito antes de eu impor a separação física, ok? A separação física, ela é como se fosse uma constatação daquilo que você já está sentindo por dentro. Por dentro, quando a separação física acontece, a separação emocional, ela já aconteceu por dentro. Então aqui você está há uma situação aqui que está causando uma dor emocional muito grande em você, onde você está se separando emocionalmente da sua família, mas aqui mostra que há amor. Aqui veio a carta da rosa, há amor, há carinho. É realmente a situação financeira que não está cooperando e que precisa de um ponto de vista diferente. E aqui mostra, a carta do prédio veio com a carta das taças. Aqui mostra que você vai a um lugar para se isolar, não para comemorar alguma coisa, mas para compreender os sentimentos e balancear os sentimentos. Você se afasta aqui, pede para que você se isole. A mensagem aqui fala: isole-se um pouco para compreender não somente a si, mas também para compreender a liberdade que os outros precisam dentro desse relacionamento. Procure ter uma visão mais ampla de outro ângulo dessa situação. Quando você se isola, quando você se afasta, vai, passa uma semana na casa da sua mãe, pensa, respira outro ar, se der, gente, se der, você vai perceber o valor que é. A carta do estetoscópio está correlacionada com a saúde. Você vai ver o quão bom e saudável é o seu relacionamento. Você entendeu? O quão bom será para você. Você está aqui fisicamente debilitada, você está aqui fisicamente e emocionalmente debilitada, e fala que você precisa se afastar para balancear seus pensamentos e seu modo de ver, para que você veja o valor do relacionamento que você tem, da família que você tem, você entendeu? Para que você também cuide um pouco da sua saúde, e tudo isso fala que você precisa de uns 3 meses para tudo isso. Vamos clarificar aqui.
Várias cartas. Caiu a carta da justiça inversa. Caiu a carta da concha. Caiu a carta dos caminhos, das direções. E caiu a carta da mulher sábia, clarificando a carta dos 3 meses, que é a carta da primavera, né? Significa até a primavera ou 3 meses. Até em 3 meses. Então, nesse período de 3 meses, quando você se isola, você vai procurar equilibrar tudo aquilo que está fora da situação. E aqui tudo me parece que aqui essas duas cartas, a carta da concha fala de viagem, né? Fala de férias, né? Aqui mostra que talvez você já não tenha férias ou tempo para si há muito tempo. E talvez seja por isso que essa situação esteja tão estressante para você nesse momento, porque você precisa tirar um tempo para você. E é por isso que essas duas cartas veio aqui, porque aqui a carta dos 3 meses, eu perguntei por que a carta dos 3 meses? Porque aqui coloca que você não vem tirando tempo para si, você não vem sendo justa com você não tira férias para você não tem férias. Aqui fala, você não tem férias, você nunca teve férias, né? Então você fala assim, mas eu não trabalho, eu só fico em casa. Virou prisão então, né? Não é porque você não trabalha fora, estar dentro de casa também é um trabalho. Também você precisa fazer outra coisa para dispersar, né? Trocar as energias. Então mostra aqui que você precisa de um período assim de 3 meses para colocar em equilíbrio novamente toda essa falta de tempo que você não tem dado a si mesmo para que você equilibre, seja justo com você, com esse tempo. Então essas duas cartas falam, não necessariamente fala tem que ser 3 meses, ou até em 3 meses, ou até a primavera, você entendeu? Mas seja justo com você, dê-se o tempo que você precisa para compreender essa situação. Esse tempo vai ser necessário para você escolher uma direção com sabedoria. Isso é que essas 4 cartas aqui mostram, que veio clarificando essa carta aqui. Nesse período que você se isola e que você vê e equilibra os seus sentimentos, a sua visão, o valor da sua saúde, o valor dessa situação, o valor de tudo isso, é o tempo que você precisa, né? Para você equilibrar as coisas. Você definirá o quanto tempo você precisa para você escolher uma direção a seguir com sabedoria. Aqui mostra que talvez você tenha que tomar uma decisão aqui. Então, se você precisa tomar essa decisão, as cartas indicam que você precisa se recolher. Se você não consegue se recolher fisicamente ou se separar fisicamente para que você tenha um momento de paz, aqui pede para que você tire umas pequenas férias. Mas se você não tem essa possibilidade, procure dentro da sua própria casa se isolar, fazer um cantinho onde você consiga ter o seu momento de paz, no qual você consiga refletir, equilibrar tudo, para que você consiga ver o valor
Essas duas cartas são importantíssimas aqui, o valor do amor e da riqueza que está ao seu redor. Ok? Não deixe bens materiais destruírem algo que é muito maior dentro de você e da sua família. E aqui diz que você está sendo guiada pela sua espiritualidade. Aqui mostra que você é uma pessoa espiritualizada e que você vai receber insights da sua espiritualidade. Que quando você se isola aqui, a espiritualidade se conecta com você, você se conecta com ela, você começa a ouvir o seu coração. Bom, eu espero que essa mensagem tenha lhe trazido algo para refletir. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu agradeço você por me ouvir e nos vemos na próxima semana com mais um tema de um podcast, tá bom? Obrigada. Paz. Tchau.